Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre como a gente tornar a nossa rotina da casa um pouco mais leve, tá? Eu tô aqui, vou lavar a louça agora e eu queria conversar um pouquinho com vocês como que a gente pode tornar, né, essas pequenas tarefas que a gente tem no dia a dia um pouquinho mais leve. Eu sou uma pessoa que por muito tempo eu reclamei muito, né? Agora eu perdi esse hábito de reclamar e aderi ao hábito de agradecer por tudo, né? Praticar gratidão em tudo. E por muito tempo eu reclamei de ter que lavar louça. Até que eu comecei a expandir um pouco a minha consciência e analisar que a gente pode ir mudando os nossos hábitos, as nossas atitudes, a forma como a gente vê essas tarefas que a gente tem que fazer no dia a dia, a forma como a gente enxerga isso, a gente pode mudar e tornar mais leve, né? Então, pra mim, por muito tempo parecia um peso ter que lavar louça, ter que cozinhar, né? E por muitos anos eu reclamei disso. Eu dizia, tem que fazer comida, vai sujar um monte de louça, tem que lavar a louça. Então, por muito tempo eu reclamava disso. E agora eu não reclamo mais. E eu notei que é a minha visão, né, o meu ponto de vista, como a gente enxerga as coisas, como a gente observa o que a gente precisa fazer no dia a dia, que muda, né, a rotina. Igual arrumar a cama, né? Eu criei o hábito todos os dias agora, quando eu acordo, a primeira coisa, eu saio da cama, eu já arrumo a cama, já estendo, né, estico bem o lençol, arrumo os travesseiros, né, arrumo ali o meu edredom. E por muitos anos eu não arrumava a minha cama, porque eu pensava assim, pra que eu vou arrumar se de noite eu vou ter que dormir, vou bagunçar tudo de novo? Então já deixa assim bagunçado, porque de noite eu vou dormir. E essa parte de bagunça, de desorganização, isso afeta muito, gente, o nosso, como é que eu vou dizer assim, o nosso dia a dia, né? Manter as coisas organizadas, né, ajuda a fazer a nossa vida fluir com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais paz. Vocês nunca ouviram essa frase que eu sempre falo muito isso agora, né? Quando eu lavo a louça, que limpo o fogão, assim, tudo, não dá aquela sensação de paz? Quando tá tudo organizado, tudo limpinho, traz uma sensação de paz, né? Então eu acredito que é a gente mesmo que cria quando a gente fala assim, eu tô estressada, eu tô cansada, é a gente mesmo que cria, né? Porque se a gente tem a louça limpa, a cama organizada, traz paz, por que a gente não busca essa paz, né? Então, que nem hoje, eu não gosto de acordar cedo, né, gente? Eu tô de férias ainda, volto a trabalhar semana que vem, mas eu não gosto de acordar cedo. Então, eu acordei, 8 e pouco, eu acho, tomei meu banho, fui fazer meu chimarrão, eu olhei, né, quando eu passei pro banheiro, que o banheiro é lá atrás, eu passei pro banheiro, eu vi que tinha louça pra lavar de ontem, que eu não quis lavar de noite, né, então eu pensei, fui pro banheiro tomar banho, eu olhei assim, tem louça pra lavar, beleza, eu vou tomar meu banho bem tranquila, com calma, vou fazer meu chimarrão primeiro, né, vou tomar meu chimarrão e depois eu vou lavar a louça, né, que são rotinas que a gente sabe que a gente tem no dia a dia. Deixa eu botar uma água esquentar aqui, porque a louça tá com gordura, tá? Então, eu queria aproveitar e conversar com vocês, já que eu tenho que lavar a louça. É pouca louça, não é muita louça, não. Só vou pôr uma água esquentar, porque tem gordura. Então, eu senti de vir aqui conversar com vocês, né? Nesse momento que eu tenho que lavar a louça, já pra usar esse tema. Já trouxe essa questão justamente por eu ter que lavar a louça, que por muito tempo eu reclamava de lavar a louça. E se vocês observar, quando eu comecei a agradecer, a praticar gratidão, né, a enxergar as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia por um outro ângulo, por um outro olhar, a gente tem que agradecer ao invés de reclamar. Porque é aquele velho ditado, se teve louça suja é porque a gente tinha o que comer, né, gente? Então a gente sabe que muitas pessoas por aí não tem nem o que comer, né? O desejo de muitas pessoas era ter um prato sujo para lavar, porque teve comida, né? Para sua família, para os seus filhos aí. Então eu penso assim, a gente reclama de coisas tão fúteis no dia a dia, né? A gente transforma a nossa rotina
em uma rotina estressante, mas não é porque o fato de ter louça para lavar é estressante, é a gente que enxerga por esse lado. Se a gente observar que lavar a louça é uma coisa boa, que é algo bom, que a gente tem que agradecer porque a gente teve comida, né? Teve uma panela suja, foi porque a gente teve que cozinhar. Então, se a gente começar a mudar o nosso olhar, né, em todas as situações da vida, né, gente? Não só em lavar a louça. Eu trouxe esse exemplo aqui porque eu tinha que lavar, então eu trouxe esse exemplo para conversar um pouquinho com vocês. Só que eu acho assim, ó, em tudo, né? Tipo, ter que passar uma vassoura na casa. Às vezes a gente reclama, tem que passar uma vassoura na casa. Ou a casa tá bagunçada porque os filhos brincaram e deixaram brinquedos espalhados pela casa. Gente, vamos agradecer. Olha quantas crianças, né, tem por aí doente. Eu fui pra praia agora, semana passada eu tava na praia e eu vi um menininho, né, com aquela doença que, tipo, atrofia, acho que é atrofia muscular. E eles estavam lá na praia, a família tava o pai, a mãe, né, ele mais duas irmãzinhas. E ele lá com aquela carrinha toda, né, modificada, especial pra ele. E eu fiquei olhando pra aquele menino e eu fiquei pensando, gente, judiaria, né? Ele ali sentadinho, as irmãs brincando na areia, corriam pro mar e voltavam, né? E ele ali daquele jeito, sem poder, né? A mãe dele tinha que dar comida na boca pra ele, porque ele não consegue, né, segurar a colher, enfim. E daí eu fiquei pensando, às vezes no nosso dia a dia a gente reclama de ter que passar uma vassoura na casa, a gente reclama de ter que juntar os brinquedos dos nossos filhos, né? A minha filha já tá grande, não brinca mais, mas tô trazendo como exemplo de quem tem criança pequena aí, né, que às vezes a gente reclama. Gente, agradeça, se tiver brinquedo espalhado pela casa, seu filho é saudável. Seu filho pode brincar, pode correr, pode espalhar brinquedos pela casa. Então, assim, ó, eu acredito que a nossa forma de olhar as coisas, de observar as situações do dia a dia, podem mudar muito a nossa vida. Então, comece a agradecer, vamos parar de reclamar, né? Vamos parar de reclamar de ter louça para lavar. A gente tem que agradecer por ter louça, porque a gente tem que comer, né? Porque muita gente aí tá passando fome. Vamos parar de reclamar de ter que limpar a casa, arrumar a casa, organizar a casa. Tem muitas crianças que estão numa cadeira de rodas, que tudo que elas queriam era poder correr e brincar. E os próprios pais, né? O sonho dessa mãe seria que o filho dela estivesse correndo na areia, correndo pro mar e se sujando de areia, sujando a roupa e bagunçando a casa com brinquedos. E não, ele tá lá daquele jeito, né, com os músculos atrofiados, sem poder correr, sem poder brincar. Então vocês acham que a gente, com a vida que a gente leva, a gente tem motivo para reclamar? Sabe, gente, eu acho que a gente tem que agradecer mais, parar de reclamar e agradecer, olhar a vida por um outro ângulo, né? Eu vou lá começar a lavar aqui, senão só vou conversar e não vou lavar. Então, eu queria refletir isso com vocês um pouquinho, de a gente parar um pouco de só reclamar, né? Como tornar a nossa rotina mais leve? Olhar por outro ângulo, sabe? Então eu levantei hoje, tomei meu banho, fiz o meu chimarrão primeiro, sem aquele peso de, eu tenho que lavar a louça. Sim, eu tenho que lavar a louça, mas eu fui fazer tudo com calma. Eu fui tomar meu banho, eu preparei meu chimarrão, né? Agora eu vou lavar a louça, abrir esse vídeo aqui para conversar com vocês, aproveitar para passar uma mensagem aqui, né, de uma reflexão, né, gente, uma reflexão de parar de reclamar e agradecer mais por tudo, não só pela louça, mas eu digo assim, em vários aspectos da nossa vida. Eu acho que a vida é maravilhosa, a gente tem muitas bênçãos, a gente tem muito mais do que agradecer, do que reclamar, e a gente perde muito tempo, a gente bota a nossa energia em coisas que são desnecessárias, né? A gente perde tempo reclamando de coisas que a gente tem que agradecer, né? Então, se isso tocar aí um pouquinho no teu coração aí, que isso te ajude de alguma forma, de analisar, às vezes a gente tá reclamando da vida e para um pouquinho e começa a analisar, né? Do que tu reclama? Tu reclama de ter que juntar brinquedos, de ter que varrer, de ter que lavar a louça, de ter que organizar o quarto, dobrar roupas, né? Então, vamos analisar um pouquinho o que a gente está reclamando. Eu acho que a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar, né? Observando
os fatores externos aí de outras situações, de outras famílias, de outras pessoas. Então, eu acho que a gente complica a vida, né, gente? Eu acho que a vida não é tão ruim assim quanto a gente fala, né? A gente reclama de coisas que eu acho que a gente não deveria reclamar, né? Porque se a gente for analisar, a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar, né, gente? Então, ai, tá muito quente. Queimei os dedos. Então, que nem eu vim lavar a louça agora e, gente, já faz algum tempo, alguns meses que eu mudei, né? De parar de reclamar dessas coisinhas, assim, básicas, que eu sei que é da nossa rotina do dia a dia. E quem é dona de casa, né? Eu trabalho também, mas por muitas vezes eu reclamei de ter que fazer comida, né? De pensar assim, eu não tô afim, não tô com vontade, eu tenho que... Gente, a gente não... Tem que dar graças a Deus que tem que cozinhar, né? E de lavar a louça também. Hoje em dia eu lavo a louça já com outro sentimento, assim, sabe? Eu já lavo com... né? Panela de ferro, que eu uso muito panela de ferro, que eu gosto de usar panela de ferro. E a panela de ferro é mais ruinzinha, mais chatinha de lavar, né? Mas como eu gosto de cozinhar na panela de ferro, o que eu faço? Eu esquento uma água, né? Coloco uma água quente ali pra soltar a gordura, fica fácil, né? Não precisa reclamar, sabe? Porque reclamação, quanto mais a gente reclama, parece que a gente atrai mais coisa ruim, sabe? E quando a gente começa a agradecer, parece que tudo começa a melhorar, assim, tudo começa a fluir na nossa vida, sabe? Tudo começa a melhorar quando a gente começa a agradecer ao invés de ficar só reclamando. E daí a gente torna as tarefas do dia a dia mais fáceis. Porque quem complica é a gente. Quem complica é a gente, né? Olha aqui, ó, tinha 4 pratos só para lavar, né? Um pote e uma panela. Tem um copo só. Então assim, para que reclamar? Não leva 10 minutos para lavar uma louça, né? Então, lavar a louça e agradecer, lavar agradecendo porque teve que comer, né? Isso se torna muito mais fácil. Então, que nem eu abri o vídeo aqui, eu tô conversando com vocês, né? Tô lavando, conversando, então vai ser muito mais rápido a sensação, né, de lavar. Ó, já tá quase terminando, falta só a panela. Então, só queria aproveitar que eu tô lavando, que eu me lembrei disso e resolvi trazer aqui pra vocês essa reflexão, pra gente parar de reclamar e começar a agradecer mais pelas nossas obrigações do dia a dia, né, pela nossa rotina e o que a gente tem que fazer, sabe? Porque isso faz toda a diferença, gente, em todos os setores, todas as áreas da nossa vida. Faz uma grande diferença, sabe? Parar de reclamar e começar a agradecer. Olhar para as situações das outras pessoas e ver que nós só temos bênção. Que a nossa vida é boa, que a gente reclama à toa, né? Então, esses pequenos hábitos, começar quando eu era criança, eu nem sabia dessa prática da gratidão, eu sempre sabia que é bom agradecer, mas assim, não entendia a fundo, né? E quando eu era criança, eu tinha uma mania, uma frase que eu sempre dizia, sem mesmo saber. Eu sempre dizia assim, a gente sempre tem que olhar o lado bom da coisa ruim. Olha só a frase, era bem de criança mesmo, né? Bem inocente. A gente sempre tem que ver o lado bom da coisa ruim. Eu sempre falava isso quando eu era criança. Porque quando acontecia algo que eu não gostava muito, que parecia ser ruim, né? Eu sempre tentava enxergar algo de bom naquilo que aconteceu. E o exemplo da louça, né? É chato lavar louça, né?
Só que qual é o lado bom da coisa ruim de lavar louça? É que a gente teve comida, né? A gente teve que comer. Então, pega essa frase aí que eu tive de... Não vi em livro nenhum, não ouvi de ninguém. Eu inventei isso quando eu era pequena. Que era sempre olhar o lado bom da coisa ruim, né? Então, isso ajuda a gente, assim, no dia a dia, a analisar que nem tudo é ruim, né, gente? Nem tudo é algo ruim. É a gente que dá o peso, né, para as coisas que a gente tem que fazer. E eu era essa pessoa, gente. Eu reclamava de lavar louça, imagina. Hoje em dia eu agradeço, ó, eu lavo a louça, agora eu tô aqui conversando com vocês, faz o que, 15 minutos. E logo vai estar tudo limpinho, vai estar tudo, né? E que maravilha ter louça pra lavar, porque é sinal que a gente tinha que comer, né? Mas eu digo isso pra tudo, né, gente? Mas pra nós mulheres, assim, que temos essa rotina diária de... Quando a gente muda, né, é a gente que tem que mudar pra nossa vida mudar. Então, quando a gente muda o nosso olhar perante as tarefas diárias, a gente vê que não é tão pesado assim quanto a gente acha. Pode ser leve, pode ser divertido, né? Não é a gente que dá o peso, né? Ah, eu tô estressada porque eu tenho que limpar a casa. Gente, uma dica que eu dou pra vocês é assim, ó, não tira um dia da semana pra limpar a casa, né? Vai tentando manter organizado no dia a dia. Num dia limpa a cozinha, no outro dia organiza as roupas, no outro dia organiza, tira ali uns 15, 20 minutos por dia pra organizar, no outro dia limpa o banheiro, sabe? Não deixar tudo pro... Ah, tem aquela coisa de sexta-feira é dia de limpar a casa. Só que final de semana tá todo mundo em casa, né? Final de semana às vezes vem filhos, vem netos, vem visita, vem todo mundo. E daí acaba sujando e bagunçando a casa no final de semana. Então por que limpar a casa na sexta? Deixa pra organizar na segunda-feira, né? Ou faz isso que eu falei, cada dia limpa um cômodo, pra não deixar acumular, né? Eu acho que isso faz toda a diferença aí, pra não deixar as tarefas se tornarem pesadas, né? No nosso dia a dia. Então, aproveitando aqui, ó, já terminei a panela. Hoje era pouca louça, às vezes tem mais, mas sempre hoje eu mudei esse meu hábito de reclamar de tudo. Gente, isso faz uma mudança incrível na nossa vida, sabe? Porque as coisas se tornam mais leves quando a gente para de reclamar, né? Começa a agradecer, começa a analisar as coisas boas que tem na vida. Que nem hoje tá um dia lindo, céu azul. Aí eu fico aqui, tem as janelas na frente, olhando para as janelas, uma árvore linda, na frente um ipê, com flores amarelas. Eu fico olhando assim, lavando a louça, olhando, agradecendo, sabe? Refletindo de como a vida pode ser leve, só depende do olhar que a gente tem, né? Que tudo é a gente mesmo que complica, é a gente que complica, sabe? Então, assim, tenta mudar um pouco esse pensamento. Reflete aí que a rotina que tu tem no teu dia a dia, tu tem muito mais a agradecer do que a reclamar, né? Tem muito mais a agradecer do que reclamar. Sujeira que sai.
obrigada. Agora eu posso tomar meu chimarrão sem louça, com esse sentimento de paz, né? Já passei a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, me contem aí nos comentários se vocês também tinham esse hábito de... Tá muito quente que a gente tô derretendo. Me contem aí se vocês também tinham esse hábito de reclamar, né? Vamos mudar, vamos começar a agradecer mais, né? Pra gente observar que a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui lavando a louça comigo, né? Para vocês verem que pode ser leve, pode ser tranquila a rotina, não precisa ser algo pesado, né? Só refletir. Espero que toda vez que vocês forem lavar a louça, vocês lembram de mim, de sempre pensar daquela frase que eu falava quando eu era criança, né? Sempre observar o lado bom da coisa ruim. Gente, tudo que nos acontece tem um lado bom, é sempre pro nosso melhor, pro nosso bem, pra nossa evolução. Então, eu sem saber disso, eu já falava isso quando eu era criança, porque eu sempre tentava buscar uma coisa boa numa situação que eu não gostava que tivesse acontecido. E faz muito sentido, né? Isso faz sentido pra vida, né? Então, esse era o nosso bate-papo, terminei a louça, tudo limpinho, né? Agora eu vou tomar meu chimarrão. Um grande beijo, se vocês gostaram, curte aí, se inscreve no canal, deixa um like aí para nós trocar experiências, reflexões aí, dicas para ter uma vida mais leve, tá? Então era isso, muito obrigada para quem ficou aqui lavando a louça comigo, certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.